Hello class, how are you? Como é que vocês estão? Teacher Lilian de volta para mais uma aula de inglês instrumental. E aí, já viram todos os vídeos das Reading Strategies? Hoje é o nosso último vídeo da série. Estão prontos? Here we go! Então, a essa altura da disciplina, já aprendemos a identificar as dicas tipográficas, já aprendemos a identificar os cognatos, as palavras repetidas, as palavras-chave, já aprendemos a juntar tudo isso e fazer General Comprehension, que é a compreensão geral do texto. Já estudamos predição, aplicamos predição à pré-leitura, já começamos a fazer leituras com as técnicas de scanning, skimming, inferência. E agora vamos, para finalizar, estudar as referências contextuais. Estão prontos? Vamos lá! Continuando as reading strategies que nós já estamos vendo, as contextual reference, ou referências contextuais, são palavras que substituem outras palavras. Ela vai se referir a palavras que já foram usadas no texto. Além disso, elas podem se referir também a ideias que vão ser apresentadas. Nós temos o hábito de, para não ficar repetindo a mesma palavra várias vezes, a gente substitui ela ou por uma expressão de significado similar, ou por um pronome, enfim, a gente faz substituições a fim de que o texto não fique repetindo a mesma palavra zilhões de vezes, exceto quando é muito importante aquela palavra e a gente usa o recurso da palavra repetida para mostrar que aquela palavra é importante. Mas referências contextuais estão aí para serem percebidas, tá? Por exemplo, a computer, like any other machine, is used because it does certain jobs better and more efficiently than humans. Um computador, como qualquer outra máquina, é usado porque faz certos trabalhos melhor ou mais eficientemente que seres humanos. Eu tenho aqui o termo destacado it. It, ele vai se referir a um outro termo que já foi usado, e nesse caso é a palavra computer. It vai ser uma referência contextual. É uma palavra, é um pronome que vai substituir um nome, um substantivo. Então, isso é muito comum. As referências contextuais, geralmente, elas são substituições de termos, de expressões e de substantivos. Então, um computador, a computer, is used because it does. Ele faz. Então, o computador é usado porque ele faz. Ele quem? O computador. Simples assim. Então, é só substituição de uma palavra por outra e a gente vai tentar descobrir que palavra que está sendo substituída. Simples assim. Quando nós somos capazes de compreender, reconhecer e identificar essa referência contextual, vai ficar muito mais simples a compreensão do texto que a gente está lendo. Especialmente porque o significado das referências vai estar dentro do próprio texto. E só com esse senso comum e um pouquinho de conhecimento prévio, não é difícil perceber as referências contextuais. O grande lance é prestar atenção às palavras de referência quando elas ocorrem no texto. E, teacher, que palavras de referência são essas? Que referências contextuais são essas? Então, as primeiras são pronouns and possessive adjectives. Então, uma série de pronomes e adjetivos possessivos substituem o substantivo. Por isso, são referências contextuais natas. Relative pronouns. Nós utilizamos relative pronouns para não repetir termos. Deleted nouns. Nós ocultamos substantivos para não repetir termos. Specific words. Nós usamos outra expressão de mesmo significado para não repetir aquela palavra. Então, aqui, lógico, tem mais alguns outros detalhes, mas aqui é o básico, as referências contextuais principais. Sendo assim, vamos aos pronouns. Pronouns and possessive adjectives. Subject pronouns, pronomes sujeitos. Esses aqui são conhecidíssimos de vocês. I, you, he, she, it, we e they. Os subject pronouns, eles são utilizados para substituir os sujeitos das frases. Então, geralmente,
como eles substituem os sujeitos, então eles são referências contextuais. Temos que ficar ligados para saber a quem ele está substituindo, quem é o sujeito da oração, para depois saber a quem ele substitui. Object pronouns: me, you, him, her, it, us e them. Então, o object pronoun ele vai substituir o objeto da frase. Lembrem, análise sintática, tem sujeito, verbo e objeto. Então, o objeto ele vai ser substituído por object pronouns. Temos que ver a qual objeto ele está substituindo. Simples assim. Possessive pronoun, como eu já disse, ele vai substituir também termos. Então, mine, your, his, her, its, our, theirs. Por exemplo, this bicycle is mine. This bicycle is mine. Essa bicicleta é minha. This bicycle is mine. O que é mine? O que é meu? This bicycle. Então, eu estou substituindo essa bicicleta. É como se eu evitasse dizer essa bicicleta é minha bicicleta. Seria isso. Então, this bicycle is mine. É minha. Possessive adjective: my, your, his, her, its, our, their. Meu, seu, dele, dela. E aí, eu estou substituindo alguém. De quem, né? Her. E quem é essa pessoa quem eu estou substituindo? Entenderam? Então, eu estou fazendo referência a alguém ou a algo. Por isso, possessive adjective também entra como referência contextual. Esses pronouns, esses possessive adjectives, vocês deveriam ter visto no primeiro ano. So, espero que vocês tenham visto tudo isso. Se não viram, é um assunto super fácil e dá para voltar no tempo e dar uma estudadinha. Vamos ver alguns exemplos de uso de pronouns and possessive adjectives para que a gente perceba a referência contextual, ok? As companies unify their networks and systems, they must merge new technologies and legacy systems. Como companhias unificam suas redes e sistemas, elas ou eles devem fundir novas tecnologias e sistemas herdados, sistemas legados, né? Então aqui aparecem duas referências contextuais, their e they. Todas duas vão estar relacionadas ao termo companies. Então, as companies, their networks and systems. As companhias network and system são de quem? Das companhias. Então, é um possessive adjectives. Ele faz referência às companhias, a posse, né? E they, elas devem fundir. They must merge. Então, they são elas. Elas quem? As companhias. Então, são referências, tá, gente? Vai fazer referência a um termo já usado no texto. Bill Gates knew that PCs would be big business and he imagined Microsoft playing a center role in this industry. Bill Gates sabia que computadores seriam um grande negócio. Então, ele imaginou a Microsoft desempenhando um papel central nessa indústria. Ele quem, gente? O Bill Gates. Então, eu faço referência a alguém. He é um sujeito. Se é um subject pronoun, ele substitui um sujeito, então eu vou procurar o sujeito da frase anterior para saber que sujeito substituir. A gente costuma observar a presença desses pronouns e desses possessive adjectives porque eles são referências contextuais natas, porque eles foram feitos para substituir substantivos ou fazer referências a eles. Outro, relative pronouns. Naturalmente, relative pronomes relativos costumam fazer referência a um termo já citado. Quais são eles? That, which, who, when, whose, where, when and why. São todos relative pronouns, tá? E geralmente aparecem em diversos pontos das frases.
para que a gente não tenha que repetir o termo ou fazendo referência a algo, alguém ou algum lugar que já foi citado. Today, telecommunication is widespread and devices that assist the process, such as the television, radio and telephone, are common in many parts of the world. Uma coisa interessante dos relative pronouns é que eles vão apresentar informações extras. E essas informações extras fazem referências a algo. É como se eu acrescentasse uma informação a mais a algo que já foi dito. Por exemplo, today, hoje, as telecomunicações estão se espalhando e dispositivos que auxiliam o processo, tais como televisão, rádio e telefone, são comuns em muitas partes do mundo. Então, dispositivos que auxiliam o processo, eu estou acrescentando uma informação extra. Então, esse que, ele está relacionado a dispositivos, porque nós temos duas orações que tratam desses dispositivos. Eu tenho dispositivos que assist the process, que auxiliam o processo, e are common in many parts of the world, que são comuns em muitas partes do mundo. Então, são duas orações, uma delas vai ficar ligada pelo relative pronoun. Por isso, o relative pronoun ele vai fazer referência contextual ao termo a que ele se refere. Outra frase. An operating system is a master control program, which controls the functions of the computer system as a whole. Um sistema operacional é um programa de controle master que controla as funções de um sistema de computador como um todo. Então, o que controla as funções do sistema de computadores como um todo? Um programa de controle master. Alguns vão dizer, professora, é o sistema operacional. No caso, os relative pronouns, eles costumam estar vinculados ao último termo a que eles se referem, tá? Então, normalmente ele trata do último termo a que ele está ligado, e não ao primeiro. Mesmo que faça sentido, tá, gente? Deleted nouns. São termos, são expressões que utilizamos para ocultar palavras. A gente costuma excluir determinada palavra e a gente usa uma expressão ou outra como one, another, the other, others, some, these, those, all, para ocultar determinados substantivos já falados. For example, there is no best answer to the question which online service is the best. Rating a particular online service over another is entirely subjective. Price is important to some people, while the number of files available for download is important to others. Não existe melhor resposta para a pergunta que o serviço online é melhor. Avaliar um serviço online em particular em detrimento de outro é inteiramente subjetivo. Preço é importante para algumas pessoas, enquanto o número de arquivos disponíveis para download é importante para outras. Aqui eu tenho dois termos de referência contextual que escondem substantivos deletados, substantivos ocultos. Por exemplo, aqui, another, rating a particular online service over another. Avaliar um serviço online particular em detrimento de outro. De outro o que, gente? Serviço online. Então, outro serviço online, eu escondi o termo serviço online para não ter que repetir. E eu uso só o termo outro, another. Outro exemplo, price is important to some people, while the number of files available for download is important to others. Então, preço é importante para algumas pessoas, enquanto o número de arquivos disponível para download é importante para outras. Para outras quem? Para outras pessoas. E nesse caso, eu escondo, eu oculto substantivos usando
esses termos: one, another, the other, others, some, these, those e all. Vamos lá, ainda tem mais alguns exemplos. Most programs are user-friendly, but some are very complicated. Alguns programas são amigáveis para o usuário, né? Mas alguns são muito complicados. Alguns o quê? Alguns programas. Então, eu ocultei o termo programas e ficou só alguns. Entenderam? Para eu não ter que repetir, alguns programas são muito complicados. Delphi's Hobby Shop is an online service which has two special interest areas, one on classic vehicles and one on new cars and technology. Eu tenho one que aparece 2 vezes. A loja de hobbies da Delphi é um serviço online que tem 2 áreas de interesse especial, uma em veículos clássicos e uma em novos carros e tecnologia. Uma o quê? Uma área de interesse especial. Então a gente tem que estar ligado a que se refere. São referências contextuais. Aquele termo está lá no contexto. Specific words, que é exatamente a substituição de termos por outras expressões de mesmo sentido. For example, everybody uses computer for many different purposes. These smart machines make their lives easier and more pleasant. Todo mundo usa computadores para muitos diferentes propósitos. Essas máquinas inteligentes fazem suas vidas muito mais fáceis e mais agradáveis. O que seriam essas máquinas inteligentes? Seriam os computadores. Então, nós utilizamos um termo para substituir outro, que é exatamente o propósito das specific words. Other example. Telecommunications is the transmission of signals over a distance for the purpose of communication. In modern times, this process almost always involves the sending of electromagnetic waves by electronic transmitters, but in early years it may have involved the use of smoke signal, drums, or semaphore. Telecomunicação é a transmissão do sinal em detrimento da distância para o propósito de comunicação. Em tempos modernos, esse processo, que processo? O de transmissão de um sinal em detrimento da distância para o propósito da comunicação. Então, quando ele fala do processo, automaticamente ele já está falando que é daquilo que acabou de ser descrito, tá? Que é o processo da telecomunicação. Como é que o processo de telecomunicação funciona? Que é a transmissão do sinal, independente da distância, para o propósito de comunicação. Espero que vocês tenham entendido. Bye bye, see you next class.